Fala, seus pilotos de teclado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo do Vivendo Duas Rodas. Opa! Cara, eu tenho medo de criançada correndo solta na rua. De verdade, numa boa. Porque você nunca sabe se vão vir correndo pra cima da moto, se vão tentar atravessar, se não vão. E é isso. Mas bora lá. Mas interior é isso, é bem comum acontecer esse tipo de situação. Mas sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo do Vivendo Duas Rodas. Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Deixa aí nos comentários de onde você está falando, de onde você está me assistindo, para saber da onde meu vídeo está chegando, não é mesmo? Falar sobre geração Z com vocês, né? Tem muita gente aí falando de geração Z, que a geração Z é mole, que a geração Z é isso, que a geração Z é fraca, que a geração Z não gosta de trabalhar, não sabe trabalhar. Mas será mesmo que é tudo isso? Será que não é primeiro um choque de gerações, né? Segundo, um lance de não observar alguns outros fatores, né, mais importantes talvez. Mas primeira coisa, se for culpar alguém, não adianta culpar a geração Z por ser o que muitos aí chamam de geração mole, geração que não gosta de trabalhar, geração que não que é fraca, que pipipipopopó. Cara, a culpa não é da geração Z, a culpa é da geração anterior. Afinal, isso é uma coisa que a gente ouvia dos millennials, é uma coisa que a gente ouvia, cada geração vai sempre falar isso. É que nem a história do ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. Isso tem um cara que fez um vídeo, eu tenho que ver se eu acho, a história do ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. É um vídeo que o cara levantou desde o século XIX, notícias de jornais, revistas, do ninguém mais quer trabalhar hoje em dia, justamente porque as pessoas não aceitam as condições, né? Mas basicamente, geração Z não é mole, né? A geração Z tem suas particularidades, peculiaridades, né? Como toda geração. Vou parar aqui para comprar uma luva, porque meu amigo Saulo Mazagão fala tanto de luvas para nós tomarmos cuidados que eu preciso comprar uma luva nova. Então, bora lá comprar uma luvinha nova, que a minha eu perdi na mudança de casa. E já eu continuo o vídeo. Olha, juro que tentei comprar a luva, não tinha do tamanho da minha mão, só vai até G. O povo aqui tem mão pequena, só tem o que eu chamo de tamanho infantil. Não, brincadeira, é porque, cara, quando você é obeso é difícil achar coisas para o seu tamanho. Ah, emagrece, Vinícius. Ah, é fácil emagrecer. Facinho. Bom, mas voltando ao nosso assunto sobre geração Z e conflitos de gerações, né? É muito importante entender, né, o que acontece com essa geração. Ah, é a geração Z. Tiozão, tá com pressa, porra. Mas é bom a gente entender o que cada geração tem
tem de diferenças, né? O pessoal fala assim, geração Z não sabe usar o Word, Excel, não sabe usar... Tá, isso faz eles menos para o mercado de trabalho. Geração X também chegou sem saber o Word, Excel para o mercado de trabalho, né? A maioria, os baby boomers não faziam nem ideia o que era isso e estão aí contratando, estão aí no comando, estão aí. A questão nesse ponto de mercado de trabalho as empresas estão dispostas a treinar, estão dispostas a ensinar, né? Se você pegar por base que essa é uma geração que teve muito mais contato com smartphones do que com computadores, ixi, o tiozão não vai deixar eu passar ele, velho. Ê, cuzão do caralho, viu? Não vai deixar eu passar pela esquerda, então eu passo pela direita. Fazer o quê? A julgar que a geração Z cresceu com o celular na mão, para eles é mais difícil ter contato com essas coisas que os millennials, né, e a geração Y teve muito mais contato, né? Os millennials tiveram muito mais contato com isso, de computador, a gente, né, eu me coloco nisso, que eu sou millennial, e não é todo millennial também não, tá? Eu fui ter contato com o computador com 7, 8 anos de idade, porque eu tinha um tio que já trabalhava na área e eu ia usar o computador dele em casa quando ele estava trabalhando, que ele já tinha um computador particular. Mas a maioria dos meus amigos da minha geração, como eu estudei em escola pública, como eu estudei porque quando a gente é pobre, a gente não estuda em colégio, a gente estuda em escola. Colégio era para filho de rico aqui no interior. Eu fui ver amigos meus que foram ter contato com o primeiro computador já com 16, 17 anos. Às vezes logo que começou a trabalhar, foi a primeira vez que chegou a ter contato com o computador. Então assim, medir primeiro uma geração no Brasil pelo mesmo conceito que se usa nos Estados Unidos, que se usa na Europa, que se usa em países ricos, é bullshit total. Segundo, pegando mesmo, o jovem periférico. Eu não me incluo como jovem periférico, apesar de ter crescido em escola pública, estudado em escola pública, ter morado num bairro que é periferia aqui para a cidade que eu moro, mas tendo uma casa boa, uma vida de classe média aí, razoável. Meus pais com emprego estável, meu pai funcionário público, minha mãe professora, né? Já vai vir alguém falar que eu fui doutrinado em casa pela ideologia comunista, tá? Mas eu virei só depois, beleza? Comunista do inferno! Lá em casa ninguém é comunista. Ai, mas você é comunista, tem coisas. Tá precisando ler Marx, meu amigo. Quem falava de não ter coisas era Cristo. Procure Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um pouco mais sobre isso, sobre doar, sobre dar os bens, tá? Bom, pois bem, cara, tem uma geração como a geração Z, você fala assim, mas na média é difícil você falar, mas vamos pegar a geração Z, que é de classe média, classe média B e A, que é uma molecada que cresceu a vida toda em escolas particulares, onde nunca ouviram não da escola, tá? Falo isso porque eu já trabalhei em uma escola particular e era um pecado falar não, porque o papai e a mamãe ia lá para ficar pistola com o filho, com o professor, com o funcionário que falou não pro alecrim dourado dele, né?
Eu já vi professor rodar mesmo, porque falou não pra bonitinho, pra pessoas, pro filho do cara que era gerente de firma na cidade aqui, sabe? É isso, velho, é assim que funciona a coisa. Então você falar que toda uma geração é mimada, né, por um recorte, principalmente de filhos de uma classe média que foram mimados, que não tiveram como ouvir não, é complicado, né? Você acha mesmo que o jovem periférico só ouviu sim a vida inteira? Você acha mesmo que o jovem periférico tinha tudo na mão, né? Mas pois bem, é a geração que foi criada no celular. É a tela que eles têm mais contato com touchscreen e a loja de aplicativos e os escambau, né? Você acha que uma geração que foi treinada mesmo, tipo, passou a vida usando esse tipo de ferramenta, você acha que essa geração vai ter intimidade com o PC, vai ter intimidade com o Word, Excel, bibibibobobó? Isso falando de mercado de trabalho. E outro, irmão, você tá pegando um funcionário júnior, você tá pegando um estagiário, vamos ser honesto, né? Vamos jogar limpo. Se você quer um estagiário, se você quer um júnior que sabe fazer as coisas, que saiba já fazer o trabalho corretamente, que já entenda todas as ferramentas, atribuições e funções, me desculpa, você está sendo desonesto, tá? Principalmente um estagiário. Para mim é desonestidade, porque o estagiário tá lá para aprender, não é para ficar servindo cafezinho, sofrendo bullying de sênior e pleno babaca, não tá lá para chegar resolvendo BO. Eu já fui esse estagiário que tinha que chegar resolvendo BO, sabe? Eu já fui esse estagiário que tinha que saber fazer as coisas, sabe? E eu acho errado. Não é porque eu passei por isso que eu quero que toda uma geração também passe. Vamos ser honestos. Você não tem dinheiro para contratar um pleno, um sênior, dá teus pulos, irmão. De verdade, dá teus pulos. Mas vamos lá, então, mas essa geração leva o pai e a mãe para entrevista. Essa geração não sabe se vestir corretamente, adequadamente no ambiente de trabalho. Essa geração, cara, é um recorte, de verdade, é quase anedótico esse recorte de a geração Z não sabe agir no mercado de trabalho. Sabe? É quase anedótico esse lance da geração Z, precisa do pai e da mãe para fazer entrevista. Não é toda a geração Z. Você acha que o cara que mora na periferia, o pai dele vai conseguir sair do serviço para ir fazer entrevista com ele? A gente sabe o filho de quem que pode o papai e a mamãe ir para entrevista junto com ele, entendeu? Então, ficar usando exemplo anedótico para julgar toda uma geração, todo um recorte de seres humanos, e esse lance de geração é uma coisa que é muito mais medida fora do que dentro do Brasil. Então, é um recorte de gringo, não é um recorte de brasileiros, não é um recorte do Brasil, né? E aí tá aí essa galera, a geração Z, a geração Paulo Freire, Paulo Freire. Cara, vai ler Paulo Freire, porra, vai entender quem foi Paulo Freire, vai entender porque ele foi perseguido pela ditadura, cara. Se foi perseguido pela ditadura, já tá certo. Primeira coisa pra mim, se foi perseguido pela ditadura, já tá certo. E o cara que criou o sistema de educação para ensinar adultos analfabetos de uma maneira mais rápida, mais simples. É um cara que falava sobre uma educação libertadora, sobre uma educação que ensina não só a ser um cidadão, só não ser um funcionário, né? Só não ser uma máquina, um operário, mas também entender por que você está fazendo aquilo, por que você está aprendendo aquilo, sabe? Eu não sou especialista, estudioso de Paulo Freire, mas porra, sério, 10 minutinhos de Google,
a geração millennial, a geração boomer, os boomer que acreditam em tudo as fake news do Zap Zap, né? Essa aí é a geração que é a melhor de todas, né? Bora lá, seus pilotos de teclado, vim ver o Viragão quase pronto, só faltam uns últimos ajustes que são mais de parte elétrica da motoca. E agora começou a chover, saí sem capa de chuva, saí sem caixa estanque, só tô com a caixa estanque que não é a prova d'água, que é aqui tem os buraquinhos para passar microfone e etc. E vamos nós. F1000 Turbo. Bom, então voltando ao nosso papo de geração Z, conflito de gerações. As pessoas cobram muito, né, das gerações anteriores, cobram muito dos jovens, né? E essa é uma das poucas vezes, inclusive na história, onde 3 gerações convivem, né? A gente tem aí uma geração X / boomers que ainda precisam estar trabalhando graças a algumas políticas de reformas previdenciárias e trabalhistas que fazem com que essas pessoas precisem se aposentar mais tarde do que seus pais se aposentaram. A gente tem uma geração de millennials que está no mercado há mais tempo, que está começando a entrar em uma senioridade dentro do mercado, né? Está começando a ocupar cargos de liderança, muitos casos já ocupam e são os cargos de liderança, né? E o que é incrível, né? Só passando bullying para frente, porque na verdade os millennials, né? E falando enquanto millennial, o que a gente mais ouviu é que a gente era a geração que não gostava de trabalhar, que a gente era uma geração difícil de lidar para o mercado, para as empresas, para os pobres empresários que tinham que nos treinar, nos ensinar, que precisavam que a gente estivesse pronto para as demandas de alta performance. Mas uma coisa que eu vejo muito da geração Z é que a geração Z, diferente da X, da Y, né, dos millennials, essa geração não cai em papo de coach, não cai naquele papinho manjado de trabalho enquanto eles dormem, de seja a melhor versão de você, dê o seu máximo no seu trabalho, entre antes, saia depois, né? Até porque com isso a gente tem toda uma geração que sofre de burnout. E se você acha que burnout é frescura, saúde mental é frescura, faz um favor, nem precisa continuar no meu vídeo, tá? Nem precisa continuar no meu vídeo. Se for pra vir comentar, ai, burnout é frescura, burnout é mimimi, burnout é isso, burnout é aquilo, cara, vaza, só vaza. Mas, sério, a gente tem uma geração que entra no horário, sai no horário. É uma geração que não tem perspectiva de ter uma casa. A geração Z não quer ter carro, a geração Z não quer ter casa, essa geração Z não tem perspectiva de ter carro e ter casa. A geração X comprou um monte de casa a preço de banana e inflou o mercado, inflou os preços. A geração Y, os millennials, tem que morar nos apartamentos ridiculamente pequenos, se for comprar, ou pagar um absurdo de aluguel para morar num lugar legal, para morar numa casa legal. Entendeu? Não é, ai, porque fulano conseguiu. Galera, vocês têm que parar de tirar as exceções como regra, tá? Isso não serve só pros millennials, isso não serve só pros Z, serve pra tudo. Para com isso, ai, porque fulano venceu e veio de não sei onde
geração de pipipipopopó, ele vê de... Cara, o fulano é uma exceção da exceção da exceção, 1%. E a mesma coisa serve para os problemas. Ai, porque o fulano levou a mãe na entrevista. Legal. E... E com certeza vai ter aquele que vai vir comentar: ah, mas porque você tá se doendo pelos milênios, pela geração Z? Porque você tá tomando as dores da geração Z? Geração Z é isso, aqui, cara, geração Z, velho. Geração Z tá fodida. A geração Z tá no sal. A nossa geração já tá no sal. A geração Z e quem vier depois deles tá na zerda. Que a gente deixou um mundo tão ferrado, tão destruído. A gente tá vendo destruição de leis trabalhistas. A gente tá vendo um culto a falta de direitos do trabalhador. A gente está vendo uma precarização cada vez maior do trabalho, inclusive com trabalhadores achando isso normal, porque venderam pra gente esse discursinho, essa conversa mole do empreendedor. Cara, nada contra a pessoa que vai trabalhar por conta, que vai abrir sua própria empresa, que vai ter seu próprio negócio, até porque no Brasil muita gente vira empreendedor, né? Vira empresário porque não tem outra escolha, que ou é isso ou não bota comida na mesa, porque o mercado de trabalho tá zoado, sempre foi e tá cada dia mais zoado. A gente vive num país que não investe em pesquisa de tecnologia. A gente vive num país que venderam um discurso anti-ciência, anti-educação, um discurso que pinta a universidade como um lugar de playboy que vai só para fazer festa. A gente vive num país que se vende um discurso de abaixar a cabeça pro agronegócio. E o PIB do agronegócio. O PIB do agronegócio é péssimo. O PIB do agronegócio não distribui renda. O PIB do agronegócio não avança o país. Fora que o agronegócio vive de uma mata. O agronegócio, se não fosse o Estado malvadão, se não fosse a Embrapa, se não fossem universidades como aqui a Unesp de Jaboticabal, que faz pesquisa para esse bando de vagabundo, esse bando de gigolô de gado e de gigolô de boi, né? E de plantador de soja para bicho fora do Brasil. Porque a carne e a soja é para exportação, não é para o mercado interno, não é para o brasileiro, não é para o nosso povo, é para dar dinheiro para fazendeiro. O agropop não é pra gente, o agro não é pop para você, o agro não é pop para mim. O agro é pop para quem tá ganhando muita grana com esse agropop. E é isso. Essa é a minha conclusão, né? Então, basicamente, as gerações atuais, as próximas e as seguintes estão fodidas. A verdade é essa, tá? A não ser que a gente entenda o que é necessário fazermos enquanto classe trabalhadora, entender que quem gera valor é o trabalhador, seja o trabalhador do campo, seja o trabalhador da fábrica, né? Opa, aqui é contramão, entrei errado.
seja o trabalhador do campo, seja o operário da fábrica, né? É entender que quem gera valor, quem gera o dinheiro, quem faz o país rodar e funcionar somos nós, e não o fazendeiro, não o dono da grande indústria, né? Cara, essa avenida é foda pra atravessar. Enquanto a gente não entender que quem é responsável por isso somos nós trabalhadores, a gente vai ter uma classe trabalhadora que apoia esse discurso de coach, que apoia o discurso anti-CLT, que vai ficar defendendo o discurso do enroubo é posto. Vocês acham mesmo que eles vão baixar o imposto para você, trabalhador, né? Tem que socar imposto nos bilionários. Mas é isso. E as próximas gerações que vão vir vão ter cada vez menos perspectiva, vão ter cada vez menos visão de futuro, porque não vai ter cada vez menos futuro. Quem vive num mundo que não tem perspectiva, quem vive num mundo que não tem futuro, que está condenado a virar Mad Max no ritmo que está por causa de 2%, 1% da população, que são os bilionários vagabundos, essas gerações vão ter cada vez menos vontade. E eu não tiro a razão. Mas é isso aí, deixa suas opiniões nos comentários. Muito obrigado, um abraço, até a próxima e tchau.